Inequações do segundo grau. Preste atenção. Inequações. O que é uma inequação? Inequação lembra a equação, não lembra? Mas qual a diferença de inequação para equação? É que na equação eu trabalho com uma igualdade. E numa inequação eu trabalho com uma desigualdade. Beleza? Vai ter a variável, claro, né? Assim como tem na equação, mas na equação eu trabalho com a igualdade e na equação desigualdade. Gente, quantas possibilidades eu tenho para a minha desigualdade? 4. Eu tenho 4 possibilidades para a minha desigualdade. Você sabia disso, né? Sabia, né? 4 possibilidades. Quais são as possibilidades? Maior que, menor que. Oh, professor, só vi 2, calma. Maior que, menor que, maior ou igual e menor ou igual. Tá? Então, são 4 possibilidades que eu tenho na minha inequação. Inequação de segundo grau, por quê? Porque nessa inequação eu vou ter ali um polinômio do segundo grau, na sua forma reduzida. Tá? Ele vai estar ali no primeiro membro e no segundo eu vou ter um zero. Um zerozinho, para a gente poder comparar ali ao zero, saber se é maior que zero, menor do que zero, maior ou igual a zero, menor ou igual a zero. Pessoal, eu dei uns exemplos aí. Não, vou colocar, na verdade, aqui, ao invés dos exemplos, agora eu vou colocar os modelos. Se eu estou falando de uma inequação do segundo grau, você vai encontrar algo parecido com esse modelo. Porque eu estou dizendo que pode ser escrito nesse modelo, melhor dizendo, né? Você vai encontrar algo que pode ser escrito nesse modelo que eu vou colocar aqui. Por quê? Porque talvez não esteja reduzido, você tem que reduzir primeiro. Mas é esse modelo aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Polinômio do segundo grau, não é não? Isso aqui representa um trinômio do segundo grau. Aí, esse cara maior que zero. Olha aí. É uma inequação do segundo grau. Também posso ter esse trinômio do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c menor do que zero. Outra possibilidade. Uma inequação segundo grau. Vamos para outra. Tem mais? Tem. Aqui, ó. O polinômio do segundo grau, né? Nosso trinômio aí. Trinômio porque tem 3 termos. Trinômio do segundo grau é maior ou igual a zero. É uma possibilidade. E última possibilidade. Eu tenho um trinômio do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c menor ou igual a zero. Então, são essas 4 possibilidades que eu tenho na inequação de segundo grau. É esse modelo que determina a inequação de segundo grau. Agora, veja, como eu disse, você pode pegar uma inequação que, de repente, aqui ó, não é zero. Tem algumas coisas aqui, alguns termos que não é zero. Então, você tem que fazer com que fique zero. Então, professor, como é que eu faço para ficar zero? Operando, né? Eliminando aqui, ó, acrescentando lá do outro lado, e aí você vai deixar aqui zero. Aquela parte operatória que você faz de um lado, faz do outro, né? Beleza? E você vai deixar aqui zero. Mas, nas questões que você vai encontrar aí no seu livro, na maioria dos seus exercícios, você vai encontrar já nesse modelo prontinho, certo? Vamos trabalhar assim? Simbora? Só lembrando o seguinte, nós estamos vendo na equação aqui do segundo grau no nível do 9º ano, certo? É o nível básico. Mas o aluno do primeiro ano também vê isso? Vê, mas seria a aula inicial do primeiro ano, certo? De inequação segundo grau. Esse modelo é um modelo inicial. Tem outras coisas? Tem uma operação dentro da inequação. Por exemplo, lembra lá, inequação do primeiro grau, que eu mostrei para vocês que tem a inequação produto e a inequação quociente? Lembra disso? Aqui também, na inequação do segundo grau, existe também a inequação produto e a inequação quociente. Mas são assuntos, ou, melhor dizendo, é parte desse conteúdo que você vai estudar no primeiro ano do ensino médio. Ok? 9º ano, só essa forma aqui. Ok? Simbora. Que é essencial essa forma, tá?
Essa forma aqui ela é essencial. Não pense assim, a gente tá vendo. Então, algo que é besta, que é. Não, é o essencial, é a base. Na verdade, para você resolver uma inequação produto quociente, você tem que passar por aqui primeiro. Então, isso aqui é a sua base, você está construindo sua base. Você é pré-médio, nono ano, está construindo a base perfeita para no ensino médio só vir ali os acréscimos. Veja, você vai ver que é aqui que a gente vai construir todo o conceito, todo o entendimento de inequação de segundo grau. Se eu fosse nessa aula da inequação produto e quociente, você ia ver que era só acréscimo. Tudo bem? Então não fique pensando que a maior parte vai vir depois. Não, a maior parte é agora. A maior parte é agora. Depois é só acréscimo. Simbora. Deixa eu destacar só os modelos aqui, certo? A gente vai observar dentro desse modelo algumas coisas que a gente vai fazer. Eu vou começar com um exemplo aqui, como resolver uma equação do segundo grau. Só que alertando o seguinte, vê só. Lá na equação do primeiro grau, eu mostrei a vocês que eu tinha duas formas de determinar a solução. Não sei se você lembra, mas eu dei essa aula falando sobre a equação do primeiro grau e eu disse, gente, tem duas formas de determinar a solução. Uma forma, um método, né? Melhor dizendo, um método vocês aprenderam lá no sétimo ano. E o segundo método eu ensinei agora, foi nesse ano. Foi recentemente, quando eu falei ali que você pode fazer por função. Então, olha para cá. Vamos relembrar isso primeiro? Lá na equação do primeiro grau, olha aqui. E na equação do primeiro grau, presta isso aqui que eu vou apagar isso aqui, tá? É só para você entender. Ó, lá na equação do primeiro grau, vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar aqui 2x menos 6 maior ou igual a zero. Pronto. Aqui eu tenho uma inequação do primeiro grau. Por quê? Ó, lá é zero, né? E aqui, ó, tem o polinômio do primeiro grau, certo? O expoente da sua variável, o maior valor dele é 1. Na verdade, só tem uma variável aqui, não tem a outra, né? Que é 1, beleza? Então, é uma inequação do primeiro grau. Olha para cá. O que é que você vai fazer aqui? Qual é o método mais simples para resolver esse aí? Você aprendeu no sétimo ano. Isolar o x, certo? Isolar o x. Você pega aqui, então, ó, isola o x. Fica 2x maior ou igual a 6, x maior ou igual a 3. Sim ou não? Chegou na resposta, professor? Claro, isso aqui já é a resposta. Para dar o seu conjunto de solução, você faz assim, ó, solução, x pertence aos reais. Ô, professor, por que o conjunto de solução eu tenho que escrever isso? X pertence aos reais. Porque, no caso aqui, a sua solução, ela ó, não é apenas um número. A sua solução não é apenas um número real. São infinitos números reais. Então, eu tenho que dizer que a minha solução é um número real, certo? É um número real, pertence a esse conjunto, né, o conjunto de números reais, e é maior ou igual a 3. Aí eu coloco lá, um desses x é um número real, maior ou igual a 3. Está aparecendo na tela ou saiu? Saiu da tela, não foi? Pronto. Puxar um pouquinho para cá. Tá agora aí, né? Beleza? Pronto. Então, veja. Tá aí na tela agora, né? Veja. Então, esse carinha aí é a minha solução. E acabou. Veja como é simples resolver uma inequação do primeiro grau. Tá? Uma inequação nesse formato aí. Veja como é simples resolver. Agora, nesse ano, isso aqui é do sétimo ano. Aluno do sétimo ano, ele resolve isso. Agora, no nono ano, eu ensinei uma outra forma de você determinar a solução de uma inequação. Por função. Que alguns de vocês disseram, eu não gostei desse segundo método, não. É mais trabalhoso. Eu concordo com vocês que isso aqui é bem mais prático. Isolar o x e P deu a resposta. Né? Mas qual é a diferença do outro método? É que ele serve para qualquer situação.
Esse daqui não, esse aqui só serve para esse modelo aqui, ó. Esse modelo em que dá para isolar o X. Mas numa equação produto, por exemplo, se você for isolar o X, vai dar um problema retado. Numa equação quociente, não dá. Certo? Então, você vai ter ali que fazer pelo segundo método. Eu vou aplicar o segundo método aqui, só para a gente relembrar. E eu vou explicar por que eu estou aplicando o segundo método e revisando, tá? Então, ó, veja, eu resolvi assim na equação e cheguei na solução. A outra forma de resolver essa mesma equação, 2x menos 6 maior ou igual a zero, seria você representar esse polinômio aqui por uma função. Vou colocar aqui y, certo? Uma função. Isso aqui representa uma função. Como assim, professor, representa uma função? Você vê que é uma expressão que depende do valor de x, certo? Então, é uma expressão que está em função do valor de x. Chama ela de y, e y está em função de x. E o que é que ele quer que esse y seja? Ele quer que esse y seja maior que zero. Então, eu tenho isso aqui, ó, y maior ou igual a zero. Sim, e aí? E aí é o seguinte, eu quero que essa minha função seja maior ou igual a zero. Eu vou para o quê? Estudo do sinal, lembra? Aula passada? Só que aí eu fiz estudo do sinal da função quadrática, mas em aulas anteriores eu fiz com vocês estudo do sinal da função do primeiro grau, que é a coisa mais fácil que tem, dá para fazer mentalmente. Olha aqui, ó, mentalmente. Vem aqui, faz uma retinha. A função, a reta, vai subir ou vai descer? Subir, porque o A aqui é positivo, não é isso? Ó, o A é positivo, coeficiente angular positivo, ele é 2. Então, crescente, vai subir. Subiu. Aonde é que ela passa aqui? No eixo X. Zero da função. Como é que eu faço para achar o zero da função? Tá lá na música. No eixo X passa na raiz, no eixo X passa na raiz, também chamado zero da função. Valor de x que faz y zero. Para encontrar, resolva a equação. Ele está dizendo, pega esse cara, iguala a zero e resolve a equação. Mas isso aqui dá para fazer de cabeça. Diga para mim. Qual é o número que quando eu multiplicar com 2 e tirar 6 dá zero? Que é? 3. É não? 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Quem é o valor de x que zero isso aqui? De cabeça, 3. Se você não conseguir fazer de cabeça, é só fazer a continha aqui, ó. 2x menos 6, eu quero que dê 0. 2x igual a 6, x igual a 3. Aqui, ó. Mas dá para fazer mentalmente. Tudo bem? Então você já pulava esse passo aqui. Isso aqui é desnecessário. Ok? Vou até apagar para não ficar parecendo que tem muita coisa. Dá para fazer de cabeça ali. Dá para fazer mentalmente ali a determinação do zero da função. Certo? Aí foi um joguinho. Aqui não foi um joguinho que eu perguntava qual é o zero da função dessa função. Aí, vocês davam rapidinho ali, sem fazer cálculo, mentalmente. Diga, Marinha. Aí, veja. Estudo do sinal aqui. Como é que fica? Teste é de 11 horas, eu acho. Vai ser de 11 horas. Igual aos outros dias. Como é que eu faço o estudo do sinal aqui? Vamos lá. Nada. Essa parte aqui que está embaixo, ela é negativa. E a parte que está aqui em cima, ela é o quê? Positiva. Certo? Positiva. Aí, veja, o que é que ele está pedindo? O que é que ele quer? Ele quer que a minha função seja o quê? Maior ou igual a zero. Maior do que zero é positivo ou negativo? Ô, professor, positivo, né? Maior que zero é positivo, claro, é positivo. Então, ele quer a parte positiva, ele quer a parte que gera imagem positiva. Quem é os valores de x que gera? Veja que eu cheguei aqui embaixo na mesma solução que eu cheguei aqui em cima. Mesma solução. É óbvio que se eu perguntar aqui qual é o método que vocês acharam mais prático, vocês vão dizer qual? O primeiro ou o segundo? Seja sincero. Seja sincero, o primeiro ou o segundo? Primeiro. Primeiro. Agora, então, não precisa aprender o segundo. Foi o que eu disse. O primeiro,
ele permite resolver esses casos simples. O segundo resolve qualquer situação, qualquer caso. Inclusive, para resolver uma inequação de segundo grau, tem que ser pelo segundo método. E por que não pelo primeiro? Como é que você vai isolar o x na inequação de segundo grau? Vou colocar um exemplo aqui agora, tá? Pronto, veja. Vou colocar agora aqui uma inequação de segundo grau para a gente resolver e você vai ver como é que se resolve. E tem que ser pelo estudo do sinal. Certo? Por quê? Porque pelo estudo do sinal, veja, eu vou discutir o que é que ele quer. O que é que ele quer? Ele quer que x ao quadrado menos 5x mais 4 seja maior ou igual a zero. Então, ele quer que seja o quê? Maior do que zero, ele quer que seja positivo ou zero. Por onde é que eu vou? Pelo estudo de sinal. Porque aí eu faço o estudo de sinal da função, vejo ali quando é que ela é positiva e quando ela é nula. Então, beleza? Tá entendendo a ideia? É aquilo que eu falei para vocês. Eu vou pegar esse carinha aqui, ó. Vou pegar esse carinha aqui, essa expressão, e vou representar ela por uma função y. Tudo bem? Eu só posso colocar f de x? Pode. Vou colocar y mais prato. Tudo bem? E aí, veja. Ele diz que esse y tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então, eu vou fazer o estudo do sinal dessa função para ver quando é que ela é maior ou igual a zero. Baseado aqui, tá? Maior ou igual a zero. Vamos lá? Qual é a primeira coisa que eu faço quando eu quero fazer o estudo do sinal? Eu determino o quê? Os zeros da função, não é isso? Então, a primeira coisa que você vai fazer é determinar o zero da função. Pega a função x ao quadrado menos 5x mais 4 iguala a zero. Galera, isso daqui dá para fazer mentalmente, não dá não? Ó? O soma em produto, relações de Girard, soma das raízes menos b sobre a. O a é 1. Ó, o a é 1. Então é só fazer menos b. Soma das raízes menos b. Aqui é menos, então fica mais. Menos b, o b é negativo. Aí menos b fica o quê? Menos 5, vai dar 5. Então a soma é 5. E o produto é c sobre a, mas o a é 1. Então o produto é 4. Dois números que somado dá 5 e que multiplicado dá 4. Quem é? 1 e 4. Ô, professor, mas eu pensei com sinais negativos. É porque você está pensando em fatoração. Aqui eu não estou pensando em fatoração. Aqui eu estou pensando em soma e produto, tá? Porque quem tem a mentalidade lá em fatoração vai desconsiderar o menos b. Vai considerar que a soma é menos 5. Na soma e produto, a soma é menos b. É o oposto de b. Então, se aqui está menos, ele é 5. Positivo. Né? Então, 1 e 4. Pode fazer. Você também pode resolver pela fórmula de Bhaskara, tá? Se você fizer pela fórmula de Bhaskara, vai perceber que o delta vai dar positivo. Como é que o senhor sabe que o delta vai dar positivo? Duas raízes diferentes. Uma é 1 e a outra é 4. Se tem duas raízes diferentes, delta positivo, maior que zero. Certo? Vai calcular lá e vai descobrir que é 1 e 4. Como meu objetivo nessa aula não é ensinar você a resolver a equação segundo grau, porque você já sabe resolver a equação segundo grau, determinei as raízes mentalmente e vamos para o estudo sinal. Olha aqui. Se eu aqui, ó, vou pegar agora, fazer retinha, a reta do amor, love lines, olha aí, veja, com cavidade voltada para cima ou para baixo. Você olha para o A. O A aqui, ó, está multiplicando x ao quadrado. Não tem nada não, professor. Se não tem nada é porque ele é 1. Se está aparecendo nada aqui é porque é 1. Elemento neutro na multiplicação não aparece. Então é 1. 1 é positivo, tá? Então o A ele é positivo, com cavidade voltada para cima. Positivo feliz, sorrindo, tá? Bota aí com cavidade voltada para cima. E por que o senhor colocou passando em 2 pontos no eixo X? Porque tem duas raízes. Então passa aqui em 1 e passa aqui em 4. Agora, vamos lá. Vê como é tranquilo. Vamos nessa. Olha para cá. Essa parte aqui, ó, positiva. Essa parte do gráfico positivo. Essa parte aqui também positiva. Tem imagem positiva. E essa parte aqui embaixo da parábola tem imagem negativa. Mas aí eu pergunto a vocês, nessa questão, nessa inequação, ele quer o quê? Ele quer que essa função seja maior do que zero. Maior ou igual a zero, né? Mas vamos focar só no maior por enquanto.
ele quer que seja maior do que zero. Maior do que zero significa que ele quer que seja positiva, certo? Quais são os valores de x que deixam essa função positiva? Que deixa essa expressão aqui positiva, que eu representei por uma função? São esses valores aqui, ó. Veja. Antes do 1, deixa a minha função positiva, você pode observar aqui, e depois do 4. Então, são esses valores que deixam a minha função positiva. Antes do 1, qualquer valor real antes do 1 e qualquer valor real depois do 4. Acabou. Vou dar minha solução. Acabou a questão. Veja, solução. X pertence aos reais, porque eu tenho que dizer que esse meu X pertence ao conjunto de números reais, já que eu não vou determinar apenas um valor aqui, mas infinitos valores. Então, tem que dizer que esse X pertence aos reais. Tal que, veja, esse X ele é o quê? Menor do que 1. Agora veja, ele é menor do que 1. Ele pode ser igual a 1 também? Aí você vai olhar lá na inequação. Ele está aceitando ser igual a zero? Tá. Veja, ele está dizendo maior ou igual a zero. Então, se aqui tem a igualdade, ele aceita ser igual a zero, então ele aceita ser 1. Por que ele aceita o 1? Porque o 1 é que faz zerar aquilo ali. O 1 é o zero da função. Aqui, ó, eu igualei a zero e descobri que é 1 e 4. Então, ele pode ser 1 e 4 também, tá? Ou, quem? Aqui, ó. Depois do 4, então, x maior ou igual a 4. Essas são as soluções para essa inequação do segundo grau. Acabou. Isso aqui é a resposta. Gente, olha a quantidade de cálculo que eu fiz. Quase nada. Você me dá 4 minutos, que é o que eu tenho, para mostrar a vocês que se eu mudar a situação aqui da desigualdade, vai mudando a solução? Posso mostrar aqui rápido? Veja só. Olha o exemplo 2. Exemplo 2. Presta atenção para ser rápido, tá? Exemplo 2 aqui, eu vou usar a mesma expressão. X ao quadrado menos 5x mais 4. Só que agora eu só vou colocar maior do que zero. Não coloquei o igual. Então, veja, é a mesma expressão. Qual seria a solução nesse caso aqui? Certo? Veja que nesse caso aqui, ele quer que esse cara, que é a minha função y, seja apenas maior do que zero. Ele quer que y seja apenas maior do que zero. E aí? Eu ia fazer o mesmo processo, não vou repetir, porque eu já fiz aqui. E aí, lá na minha representação, ele só quer que seja positivo e não seja zero. Como é que vai ficar a minha solução? A minha solução já está aqui, eu posso usar isso aqui, ó. É x pertencente aos reais, tal que, presta atenção, tal que o x ele tem que ser menor do que 1 ou maior do que 4. Qual foi a diferença dessa solução para essa solução aqui? É que eu coloquei que ele tem que ser apenas menor que 1, não menor ou igual. Aqui eu coloquei que ele tem que ser maior do que 4. Aqui eu coloquei maior ou igual a 4. Nesse aqui eu não coloco o igual, porque ele não quer que seja igual a zero. Ele só quer que seja maior do que zero. Se eu colocar igual aqui, eu vou dizer que ele aceita o 1. E o 1 zera. Não pode. Não pode, porque ele quer que seja maior que zero. Não pode ser zero. Tá claro isso aí? Então, veja. Já mudou a solução a partir do momento que eu troco a desigualdade. Mesmo sendo a mesma expressão. Certo? Mesmo sendo a mesma expressão. Professor, tem mais aí dentro dessa situação? Tem. Olha para cá. Vou apagar aqui, tá? Os modelos. Vou fazer aqui, ó. Presta atenção. Dentro ainda dessa mesma situação, olha para cá. Mesma expressão, exemplo 3. Exemplo 3. X ao quadrado menos 5x mais 4. E eu quero agora que seja menor do que zero. Eu quero que seja menor do que zero. Menor do que zero, galera. Ele quer, então, que essa expressão aqui, ó, que eu chamei de y, certo? Ela seja o quê?
menor do que zero significa o quê? Que a função seja negativa. Não é isso? Então, veja, como é a mesma expressão, se eu igualar a zero, já sei que a raiz é 1 em 4. Com cavidade é a mesma coisa. Então, eu vou repetir esse processo aqui. Ó. Você vai pegar aquele carinha ali, ó, presta atenção. Tá? Deixa eu só colocar isso aqui para ter espaço. Ó, ele quer, então, que seja menor do que zero, só colocar aqui. E aí você pega ali, faz o esboço do gráfico em relação ao eixo X. Olha aqui, esboço do gráfico em relação ao eixo X. Com cavidade voltada para cima, passando aqui em 1 e 4. Certo? Você tem que essa parte aqui é positiva e essa parte aqui é positiva. Certo? E essa parte aqui da parábola aqui é negativa. O que é que ele quer? Menor do que zero. Menor do que zero, ele quer o quê? A parte negativa. Concorda comigo? Então, é esse valor de x aqui que ele quer agora. São esses valores de x que geram uma imagem negativa. Beleza? Então, são os valores que estão entre 1 e 4. Meu conjunto de solução aqui seria o quê? X pertence aos reais, tal que x, como está íntegro, aí eu coloco x no meio. Maior do que 1 e menor do que 4. Professor, coloca o menor x maior ou igual a 1. Não, não pode colocar o igual aqui. Por que eu não coloco o igual? Porque ele não quer que seja igual a zero. Agora, nesse exemplo 4 aqui que eu vou colocar para vocês, ó, exemplo 4, que seria a mesma expressão, só que agora, ao invés de colocar menor que zero, ele coloca menor ou igual a zero. Então, nesse caso aqui, ele está aceitando, ó, ele está aceitando a minha função ser menor ou igual a zero, ou seja, pode ser igual a zero, certo? E aí o que acontece? A solução seria parecida, só que eu vou colocar o igual agora. Aí ficaria assim, ó, solução, S de solução, tá? X pertence aos reais, tá o quê? É X no meio, ó, maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4. Por quê? Se ele quer negativo, é entre 1 e 4. Como ele aceita igual a zero, então pode ser 1 e pode ser 4, porque 1 e 4, eles anulam a função. E aqui você teria a solução. Então, veja, eu mostrei para vocês 4 situações que poderiam acontecer com a mesma expressão. Legal ou não? Você percebe, então, quando eu mudo a desigualdade, vai mudando as soluções. Ok? Mesmo sendo a mesma expressão. Então, próxima aula a gente vai fazer mais disso, tá? Beleza? Só rotear ali para fechar ali. Tranquilo, galera? Alguma dúvida? Tranquilo? Alguma dúvida? Próxima aula tem mais. Até a próxima. Vou fazer outros exemplos na outra aula, tá? Outros exemplos, que aqui eu fiz com delta sendo positivo, duas raízes diferentes. Na próxima aula eu vou fazer com delta tendo apenas uma raiz, certo? Apenas uma raiz, ou seja, tendo duas raízes iguais, o delta dando zero. E também o delta dando negativo, onde não tem raízes reais. Próxima aula, tá? Perde não.